vendo sua terra por pouco, eu pensei que estava tomando a decisão mais responsável da minha vida. Olhei para minhas dívidas, para minha família, para o medo de não conseguir seguir em frente e aceitei. Naquele momento, o dinheiro parecia solução. O que eu não sabia era o que existia debaixo dos meus próprios pés. Do outro lado, eu vi uma oportunidade, vi números, relatórios, mapas que ninguém mais tinha. Eu sabia exatamente o que aquela terra escondia, mas também sabia que quem precisava vender não tinha como descobrir. Não precisei mentir, bastou esperar o momento certo. Enquanto um de nós acreditava estar salvando o futuro da família, o outro já contava uma fortuna que ainda nem tinha sido extraída do chão. A diferença entre perder tudo e ganhar tudo não foi esforço, nem merecimento. Foi informação. Essa história não é sobre certo ou errado apenas. É sobre como o jogo é jogado de verdade. Sobre como decisões feitas na pressa beneficiam quem pode esperar. E sobre como, muitas vezes, o maior erro não é vender sem saber o valor real do que é seu. Se você quer entender esse jogo antes de estar do lado errado da mesa, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino. Aqui, as histórias não servem para confortar, servem para abrir os olhos. No coração de um Brasil profundo, onde a terra é mais do que solo, é alma, herança, suor e sustento, desenrola-se uma história antiga, mas sempre atual. Uma história sobre o olhar do rico sobre o pobre, sobre o valor invisível que reside sob nossos pés e sobre as migalhas que, por vezes, são oferecidas em troca de fortunas incalculáveis. Esta não é apenas uma narrativa de um fazendeiro e um homem de posses, é um espelho que reflete as dinâmicas implacáveis que moldam a sociedade, a economia e o destino de milhões. É a história de como a desinformação, a necessidade e a ganância podem conspirar para transformar sonhos em pesadelos e o futuro em um lamento silencioso. Imagine por um instante a vastidão de uma propriedade rural. Não qualquer propriedade, mas uma terra que, por gerações, foi o palco da vida de uma família. Um pedaço de chão onde o sol nascia e se punha, pintando o céu com tons de esperança e resignação, dia após dia. Onde as mãos calejadas de homens e mulheres plantaram sementes, colheram frutos e enterraram seus mortos, conectando-se a essa terra de uma forma que o asfalto das cidades jamais poderia compreender. Essa terra, para o fazendeiro João, era mais do que um ativo. Era a sua história viva, a memória de seus antepassados, o presente suado e a promessa incerta de um futuro para seus filhos. João era um homem simples, de poucas palavras e muitos princípios. Sua vida era um ciclo de trabalho árduo, de levantar antes do sol e deitar-se exausto, mas com a satisfação de quem faz o que precisa ser feito. Sua fazenda, que ele herdara do pai, que por sua vez herdara do avô, não era grande nem particularmente fértil para as culturas tradicionais que ele cultivava. As chuvas eram irregulares, o solo, por vezes, ingrato. Mas era a sua terra, era a fonte de seu pão, de sua dignidade e de sua identidade. Ele conhecia cada pedra, cada córrego, cada elevação do terreno como a palma de sua própria mão. Sabia onde a água brotava mais fresca, onde a sombra era mais densa e onde as árvores resistiam melhor às secas prolongadas. Esse conhecimento, acumulado por uma vida inteira e transmitido através de gerações, era um tesouro intangível, mas que, ironicamente, não podia ser trocado por dinheiro no mercado. No entanto, a vida no campo é implacável. Uma safra ruim, uma doença no gado, um preço de mercado desfavorável e o ciclo de subsistência se desequilibra. João e sua família, como tantos outros pequenos produtores, viviam à mercê dessas flutuações, sempre com a corda no pescoço, sempre lutando para manter a cabeça acima da água. As dívidas começaram a se acumular, pequenas no início,
mas crescendo como uma erva daninha em um campo negligenciado. As necessidades básicas se tornavam luxos e a preocupação com o futuro, antes um sussurro, agora era um grito constante em sua mente. Ele via seus filhos, inteligentes e cheios de potencial, presos a um ciclo de dificuldades, e o coração doía. É nesse cenário de vulnerabilidade que o rico entra em cena. Não um rico qualquer, mas o arquétipo do capitalista predador. O homem que vê o mundo não como um lar, mas como um tabuleiro de xadrez onde cada peça tem um preço e pode ser sacrificada em nome do lucro. Dr. Almeida, um empresário do ramo imobiliário e de mineração, era conhecido por sua perspicácia, sua frieza e, acima de tudo, por sua capacidade de farejar oportunidades onde outros viam apenas poeira e desolação. Ele tinha o dom de ver o potencial oculto, de desvendar os segredos da terra com a ajuda de geólogos, engenheiros e analistas de mercado. Pessoas cujos serviços estavam muito além do alcance de um fazendeiro como João. Dr. Almeida não se aproximou de João de forma brusca. Sua tática era sutil, calculada, quase amistosa. Primeiro, ele enviou intermediários, pessoas que se apresentavam como pesquisadores ou agrimensores interessados na região. Eles conversavam com os moradores, faziam perguntas casuais sobre a terra, a história, os problemas. João, ingênuo em sua honestidade, compartilhou suas dificuldades, suas esperanças, suas preocupações. Ele não sabia que cada palavra sua estava sendo mapeada, analisada, usada para construir um perfil de sua vulnerabilidade. A fazenda de João, aparentemente modesta, sempre havia intrigado alguns poucos. Havia histórias antigas, lendas sussurradas sobre a terra que brilha, contadas pelos avós, mas que, com o tempo, haviam sido desconsideradas como meros contos folclóricos. Ninguém nunca havia levado a sério, exceto, talvez, os geólogos a serviço do Dr. Almeida. Eles haviam feito suas próprias pesquisas, analisado mapas antigos, amostras de solo e água, e o que encontraram acendeu um sinal de alerta de proporções gigantescas. Sob as camadas superficiais de terra desgastada, havia um depósito de minério de ouro. Não apenas um pouco, mas uma quantidade substancial, com alto teor de pureza, esperando para ser extraída. Uma mina de ouro em potencial, escondida à vista de todos, sob os pés de um homem que lutava para pagar as contas do mês. Com essa informação valiosa em mãos, Dr. Almeida decidiu agir. Ele sabia que a discrição era fundamental. Se a notícia do ouro vazasse, o preço da terra de João dispararia, e sua chance de um negócio altamente lucrativo desapareceria. Ele se apresentou a João como um investidor interessado em desenvolver a agricultura local. Um homem que queria ajudar os pequenos produtores a modernizar suas fazendas. Uma fachada perfeita para disfarçar sua verdadeira intenção. A primeira oferta foi modesta. Dr. Almeida ofereceu a João um valor que, para o fazendeiro endividado, parecia uma pequena fortuna. Era o suficiente para pagar todas as suas dívidas, comprar algumas terras mais férteis em outro lugar e talvez até iniciar um pequeno negócio na cidade. Para João, essa oferta representava um alívio imenso, um sopro de ar fresco em meio à asfixia financeira. Mas para Dr. Almeida era uma migalha, uma fração ínfima do valor real que ele sabia que a terra possuía. O embate mental que se seguiu foi cruel. João amava sua terra. Ele sentia uma conexão visceral com ela. Mas o amor podia alimentar seus filhos. O amor podia pagar as contas do hospital da esposa, que estava adoecendo. O amor podia garantir um futuro para sua família. A balança entre o apego emocional e a necessidade prática pendia cada vez mais para o lado da necessidade. Ele consultou sua esposa, seus filhos. Todos viam a oferta como uma saída, um milagre disfarçado. Ninguém, nem mesmo João,
podia imaginar a imensidão do que estava sob seus pés. Doutor Almeida, com sua equipe de advogados e especialistas em negociação, soube explorar essa vulnerabilidade com maestria. Ele enfatizou os riscos da agricultura, a instabilidade dos preços, a dificuldade de conseguir crédito. Pintou um quadro sombrio do futuro de João na fazenda, enquanto o apresentava à venda como a única porta para a segurança financeira. Ele criou um senso de urgência, alertando que a oferta era por tempo limitado, que outros investidores poderiam aparecer, mas com condições menos favoráveis. A pressão era imensa, e João, sem acesso a informações geológicas, sem o capital para investigar o potencial de sua própria terra, sentiu-se encurralado. A cena da assinatura do contrato é um retrato pungente da desigualdade. De um lado, João, com as mãos trêmulas, a caneta pesada em seus dedos calejados, os olhos marejados de uma mistura de alívio e tristeza. Ele estava vendendo sua história, sua herança, seu lar. Do outro lado, Dr. Almeida, impecavelmente vestido, com um sorriso contido de satisfação, observando o desenrolar de seu plano com a precisão de um cirurgião. O valor foi pago, o dinheiro transferido. Para João, era o fim de uma era. Para Dr. Almeida, era apenas o começo de uma fortuna. Poucos meses se passaram. João e sua família se mudaram para uma pequena cidade, tentando se adaptar a uma nova vida, com o dinheiro da venda diminuindo gradualmente à medida que as dívidas eram pagas e as novas despesas surgiam. A tristeza de ter deixado a terra persistia, mas a esperança de um recomeço era um consolo. Enquanto isso, na antiga fazenda de João, a movimentação era intensa. Máquinas pesadas, caminhões, equipes de geólogos e engenheiros invadiram a propriedade. A fachada de desenvolvimento agrícola foi rapidamente abandonada. As perfurações começaram, revelando o que Dr. Almeida já sabia: uma riqueza mineral extraordinária. Notícias começaram a circular na mídia local, depois na nacional, sobre a descoberta de uma nova mina de ouro de grande porte. A Fazenda Esperança, como João a chamava, agora era a Mina de Ouro Almeida, um símbolo da fortuna recém-adquirida pelo empresário. A notícia atingiu João como um raio. Ele viu as reportagens na televisão, leu os jornais. A terra que ele vendeu por migalhas, a terra que ele amava e cultivava com tanto suor, era, na verdade, um tesouro incalculável. A dor da perda se transformou em uma raiva surda, em um sentimento de traição e impotência. Ele havia sido enganado, não por mentiras diretas, mas pela omissão de informações cruciais, pela exploração de sua ignorância e de sua necessidade. Este é o cerne da relação entre ricos e pobres, especialmente quando a terra e seus recursos estão em jogo. Não se trata apenas de uma transação comercial, mas de uma disputa de poder, conhecimento e acesso a informações. Dr. Almeida não roubou a terra de João no sentido legal. Ele a comprou, mas a ética dessa compra é profundamente questionável. Ele se beneficiou de uma assimetria de informação gritante. Ele sabia o valor real da terra, e João não. E essa diferença de conhecimento foi a base de sua exploração. Quantas histórias como a de João se repetem diariamente, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo? Quantas comunidades indígenas e quilombolas são desapropriadas de suas terras, ricas em biodiversidade, minérios ou potencial hídrico, por valores irrisórios, sob o pretexto de progresso ou desenvolvimento? Quantos pequenos proprietários rurais são pressionados a vender seus bens por grandes corporações agrícolas ou mineradoras, que veem nesses terrenos apenas um recurso a ser explorado, e não um lar ou um legado? A dinâmica é quase sempre a mesma. De um lado, o indivíduo ou a comunidade vulnerável, muitas vezes com poucos recursos financeiros, limitado acesso à educação e à informação e uma profunda conexão cultural e histórica com a terra.
Do outro, o ente poderoso, seja um empresário, uma corporação ou até mesmo o Estado, munido de capital, conhecimento técnico, assessoria jurídica e uma visão puramente utilitarista do valor. O rico tem os meios para investigar, para mapear, para perfurar. Ele tem acesso a geólogos, advogados, lobistas. Ele pode esperar, planejar e executar com paciência. O pobre, por outro lado, está muitas vezes sob pressão imediata. Uma doença na família, uma safra perdida, uma dívida bancária, a necessidade de educação para os filhos. Essas pressões criam uma janela de vulnerabilidade que é impiedosamente explorada. E o que dizer do papel da informação? No caso de João, a informação sobre o ouro era o diferencial. Se João soubesse, ele jamais teria vendido a terra por aquele preço. Ele teria procurado um advogado, um geólogo, teria tentado valorizar seu patrimônio, mas ele não sabia. E o Dr. Almeida garantiu que ele não soubesse, ou pelo menos que não tivesse acesso aos mesmos dados que ele possuía. A informação, nesse contexto, é poder. E a assimetria na distribuição desse poder é o que perpetua a desigualdade. Pensemos nas consequências. Para João, a venda da terra significou um alívio momentâneo, seguido de um profundo arrependimento e uma sensação de injustiça que o acompanharia pelo resto da vida. Sua conexão com a terra foi rompida, sua identidade abalada. Sua família, embora inicialmente aliviada, também carregaria o peso da perda e da oportunidade perdida. O dinheiro, por mais que parecesse muito na época, era uma gota no oceano comparado à fortuna que Dr. Almeida extrairia do solo. Para Dr. Almeida, a história é de triunfo. Sua riqueza se multiplicou, sua reputação como um empresário astuto foi consolidada. Ele não se sente culpado, pois, em sua mente, ele agiu dentro da lei. Ele negociou e comprou. Ele desvendou o potencial que outros não viram. Essa é a lógica do capital. Maximizar o lucro, muitas vezes à custa da ética e da equidade. A moralidade é frequentemente uma variável secundária, se tanto em equações financeiras. Mas a história não termina apenas com o ouro. A exploração mineral, por mais que traga riqueza para alguns, muitas vezes deixa um rastro de destruição ambiental e social. A terra de João, antes um ecossistema vivo, com córregos, matas e pastagens, seria transformada em uma cratera, um sítio industrial, com todos os impactos negativos que a mineração em larga escala acarreta. Desmatamento, contaminação da água e do solo, deslocamento de comunidades, alteração da paisagem. O progresso tem um custo ambiental e social que raramente é internalizado pelos beneficiários diretos da exploração. Este cenário nos leva a questionar: existe uma forma ética de lidar com a assimetria de informação e poder? É responsabilidade do comprador informar o vendedor sobre o verdadeiro valor do que está sendo negociado? Ou o princípio do caveat emptor, que o comprador se previna, aplica-se igualmente ao vendedor? No mundo ideal, as transações seriam justas, baseadas em informações completas e equitativas para todas as partes. Mas o mundo real está longe disso. A legislação, por vezes, tenta intervir. Existem leis de proteção ao consumidor, leis ambientais, leis de direito à informação. Mas a capacidade de um pequeno fazendeiro como João de acessar e utilizar essas leis é limitada. Ele não tem os advogados, os recursos, o tempo ou a expertise para navegar pelo labirinto legal e defender seus direitos contra um adversário tão poderoso. A justiça, para muitos, continua sendo um luxo acessível apenas para quem tem os meios de pagá-la. O caso de João é uma metáfora poderosa para a forma como a riqueza é construída e perpetuada. Não se trata apenas de trabalho duro ou inovação. Muitas vezes, trata-se de identificar oportunidades que outros não veem,
de ter acesso a capital e informação que outros não têm, e de estar disposto a explorar essas vantagens em benefício próprio. É a história da acumulação primitiva de capital, onde a riqueza de uns é construída sobre a despossessão de outros. E o que podemos aprender com isso? Para aqueles que estão na posição de João, a lição é amarga, mas vital. A importância de buscar conhecimento, de não subestimar o valor de seus próprios bens, de desconfiar de ofertas que parecem boas demais para ser verdade e de procurar aconselhamento independente antes de tomar decisões financeiras de grande impacto. É um apelo à educação financeira e à conscientização sobre os próprios direitos. É um lembrete de que em um mundo desigual, a inocência e a ignorância são vulnerabilidades que podem ser exploradas sem piedade. Para aqueles que estão na posição de Dr. Almeida, a história serve como um espelho. Mostra o poder que a informação e o capital conferem, mas também levanta questões sobre a responsabilidade social e ética. Até que ponto a busca pelo lucro justifica a exploração da vulnerabilidade alheia? Onde está a linha entre uma negociação astuta e uma conduta predatória? Essa é uma reflexão que raramente é feita por quem está no topo da cadeia alimentar econômica, mas que é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A terra de João, que agora é a mina de ouro Almeida, continua a produzir riqueza para o empresário. Mas para João, ela é um lembrete constante de sua perda, de sua ingenuidade e da astúcia implacável do mercado. Ele pode ter recebido um bom dinheiro na época, mas vendeu sua herança por migalhas, sem saber que sob seus pés jazia uma fortuna capaz de mudar não apenas a sua vida, mas a de muitas gerações de sua família. Essa é a dura realidade da relação rico versus pobre. Uma dinâmica onde o poder, o conhecimento e o capital nem sempre jogam a favor da equidade, onde o valor é muitas vezes invisível para aqueles que o possuem, e onde as migalhas podem mascarar o verdadeiro preço de um tesouro. Que esta história sirva de alerta, de inspiração para a busca por conhecimento e de um lembrete constante de que, no jogo da vida, a informação é de fato ouro. Para se aprofundar ainda mais nessa complexa teia de relações, é crucial analisar as múltiplas camadas que compõem essa narrativa. Não é apenas uma história isolada, mas um padrão que se repete em diferentes contextos e escalas. A desinformação, como vimos no caso de João, não é apenas a ausência de conhecimento, é muitas vezes o resultado de um sistema que impede o acesso equitativo à educação, à pesquisa, à tecnologia. O pequeno fazendeiro não tem recursos para contratar um geólogo, para fazer um levantamento topográfico detalhado, para acessar dados de mercado sofisticados. Ele está em desvantagem estrutural. E a necessidade, a urgência financeira, a doença na família, a pressão para proporcionar uma vida melhor aos filhos, tudo isso cria um imperativo que nubla o julgamento. Quando a sobrevivência está em jogo, a perspectiva de um alívio imediato, mesmo que seja uma fração do valor real, torna-se irresistível. O rico, com seu colchão financeiro, pode esperar, pode investigar, pode barganhar. Ele não está sob a mesma pressão existencial. Essa diferença de tempo e de recursos é um dos pilares da exploração. Pensemos na ideia de migalhas. O que é uma migalha para um, é uma fortuna para outro. O valor é relativo. Para João, o dinheiro oferecido era significativo. Para Dr. Almeida, era um investimento minúsculo para um retorno gigantesco. Essa discrepância na percepção de valor é o que permite a exploração. O explorador sabe o verdadeiro valor e se beneficia da ignorância ou da necessidade do explorado.
A história da terra de João ecoa a colonização de continentes inteiros, povos nativos, detentores de vastas riquezas naturais, mas sem o conhecimento ocidental de valor monetário ou as tecnologias de extração, foram despojados de suas terras em troca de bugigangas, contas de vidro, espelhos, ferramentas de ferro. A dinâmica é a mesma. A assimetria de poder e conhecimento levando à despossessão. O ouro, o petróleo, os diamantes, a biodiversidade, recursos que para as populações locais podem ter um valor espiritual, cultural ou de subsistência, mas para o capital global têm um preço de mercado exorbitante. E como essa dinâmica se manifesta hoje? Considere a compra de startups por grandes corporações. Muitas vezes, o pequeno empreendedor, com uma ideia inovadora, mas sem capital para escalar, é obrigado a vender sua criação por uma fração do que ela valeria se tivesse tido acesso a mais investimento e tempo. Ou a compra de imóveis em áreas periféricas, que anos depois se valorizam exponencialmente devido a projetos de infraestrutura que só os grandes investidores tinham conhecimento prévio. A informação privilegiada é a chave. A mineração, em particular, é um setor onde essa história se repete com frequência alarmante. Empresas multinacionais chegam a países em desenvolvimento, negociam concessões de terras com governos muitas vezes corruptos ou com comunidades desinformadas, prometendo empregos e desenvolvimento, mas deixando para trás um legado de danos ambientais, sociais e uma pequena parcela da riqueza gerada. Os lucros voam para fora do país, enquanto os problemas ficam para os locais. O Dr. Almeida, nesse contexto, representa o capitalista clássico que opera dentro das regras do jogo. Ele não cometeu um crime, mas sua ação levanta profundas questões éticas sobre a justiça e a equidade do sistema. Ele se beneficiou de uma falha do mercado, a assimetria de informação. E a lei, por vezes, é cega para a intenção, focando apenas na forma. A narrativa de João nos força a refletir sobre a própria natureza da propriedade e do valor. Quem realmente possui a terra? Aquele que tem o título de propriedade no papel, ou aquele que a cultiva, a conhece, a ama e dela depende para sobreviver? E o que confere valor a algo? É apenas o que o mercado está disposto a pagar? Ou há um valor intrínseco, cultural, ecológico, que transcende a lógica monetária? Em sociedades onde a terra é vista como um mero ativo a ser explorado para maximizar o lucro, histórias como a de João são inevitáveis. A terra não é um ser vivo, não é um legado, é um recurso, e recursos são para serem extraídos, transformados em capital. Essa mentalidade, embora eficiente para gerar riqueza para alguns, é corrosiva para a sustentabilidade ambiental e a justiça social. A tragédia de João é um microcosmo de uma tragédia maior. É a história da desvalorização do conhecimento tradicional, em detrimento do conhecimento técnico-científico, do desrespeito à conexão humana com a natureza em favor da exploração desenfreada, e da perpetuação de um ciclo de desigualdade, onde os ricos ficam mais ricos e os pobres, mesmo quando recebem migalhas, permanecem na periferia da prosperidade. O que teria acontecido se João tivesse tido acesso a um geólogo independente? E se ele tivesse um advogado que pudesse negociar em pé de igualdade com os representantes de Dr. Almeida? E se houvesse programas governamentais robustos para educar e proteger pequenos proprietários rurais de práticas predatórias? Essas são as perguntas que nos levam a pensar em soluções sistêmicas para um problema que é mais do que individual. A história de João é um chamado à ação, não apenas para os indivíduos, mas para as instituições. É um apelo por políticas públicas que protejam os vulneráveis, que promovam a equidade de informação,
que garantam acesso à justiça para todos, independentemente de sua condição social. É um lembrete de que a verdadeira riqueza de uma nação não se mede apenas pelo seu PIB, mas pela forma como ela trata seus cidadãos mais frágeis, pela justiça que ela garante e pela sustentabilidade que ela promove. A educação, nesse contexto, é a maior arma. Ensinar os jovens sobre seus direitos, sobre economia, sobre como funciona o mercado, sobre a importância de valorizar e proteger seus bens, é fundamental. É preciso empoderar as comunidades para que não sejam presas fáceis de quem detém o capital e a informação. O ouro que jazia sob a terra de João não era apenas um metal precioso. Era um símbolo de todas as riquezas ocultas que muitas vezes estão sob os pés de quem menos espera e que são cobiçadas por quem tem os meios para desvendá-las e explorá-las. É um lembrete de que o mundo é cheio de tesouros e que a forma como esses tesouros são descobertos, negociados e distribuídos diz muito sobre quem somos como sociedade. A história do fazendeiro e do rico é um conto atemporal. Um conto que nos desafia a olhar além das aparências, a questionar as transações que parecem normais e a lutar por um mundo onde a justiça e a equidade sejam tão valiosas quanto o ouro. Porque, no final das contas, o verdadeiro valor de uma sociedade reside não na quantidade de ouro que ela extrai de sua terra, mas na forma como ela protege e valoriza cada um de seus filhos. Refletir sobre essa narrativa nos leva a uma compreensão mais profunda das complexidades da acumulação de capital e das relações de poder. O Dr. Almeida, em sua lógica empresarial, pode até se ver como um visionário que identificou um recurso inexplorado. De fato, a capacidade de identificar e mobilizar capital para explorar oportunidades é uma das características definidoras do empreendedorismo. No entanto, quando essa exploração se baseia em uma assimetria de informações tão gritante e na vulnerabilidade de outra parte, a linha entre a astúcia empresarial e a exploração antiética se torna tênue. A questão aqui não é demonizar a riqueza em si, mas questionar os métodos pelos quais ela é adquirida e distribuída. O problema não é o capital, mas o capital predatório, que prospera na ignorância, na necessidade e na ausência de mecanismos de proteção eficazes para os mais fracos. João não era apenas um fazendeiro. Ele representava milhões de pessoas em todo o mundo que possuem ativos valiosos, sejam terras, talentos, ideias ou recursos, mas que não têm o conhecimento, o acesso ou os meios para perceber e monetizar o verdadeiro valor desses ativos. Eles são, em essência, ricos sem saber que são ricos. E é essa ignorância da riqueza que os torna alvos fáceis para aqueles que possuem a informação e o capital. Pense nas propriedades em áreas urbanas que são compradas por grandes incorporadoras por preços que parecem razoáveis para os moradores, mas que, após a reurbanização e o lançamento de empreendimentos de luxo, se revelam valer centenas de vezes mais. Os moradores originais, muitas vezes, não têm os meios para resistir às ofertas ou para prever o futuro valor de suas terras. Eles são deslocados, e a riqueza gerada pela valorização da terra beneficia apenas os poucos que tinham a visão e o capital para investir. Este é um ciclo vicioso. A falta de educação e de acesso à informação perpétua a pobreza e a vulnerabilidade, enquanto o acesso privilegiado a esses recursos perpetua a riqueza e o poder. Para quebrar esse ciclo, é preciso mais do que boas intenções. É preciso uma mudança estrutural. Primeiro, educação universal e de qualidade, que inclua noções básicas de economia, direitos e valor de mercado. Se João soubesse como pesquisar o potencial mineral de sua terra, ou se tivesse uma rede de apoio que pudesse alertá-lo, a história poderia ter sido diferente. Segundo,
acesso à justiça, mecanismos legais que realmente protejam os pequenos proprietários e as comunidades, com assistência jurídica gratuita e eficaz que possa enfrentar os exércitos de advogados das grandes corporações. Terceiro, transparência. A exigência de que informações relevantes sobre o valor de ativos sejam divulgadas de forma equitativa a todas as partes envolvidas em uma transação. Talvez a lei devesse exigir que um comprador que possui informações privilegiadas sobre o valor de um bem seja obrigado a revelá-las ao vendedor. Isso mudaria radicalmente a dinâmica das negociações. Quarto, desenvolvimento local sustentável. Investimentos em infraestrutura e oportunidades econômicas que permitam às comunidades valorizar seus próprios recursos, em vez de serem forçadas a vendê-los por necessidade. A história de João nos lembra que o mercado livre, muitas vezes, não é tão livre quanto parece. Ele é moldado por relações de poder, por assimetrias de informação e por uma ética que nem sempre prioriza a justiça. A verdadeira liberdade econômica só existe quando todas as partes têm as mesmas condições de acesso à informação, aos recursos e à proteção legal. O impacto de histórias como a de João vai além do financeiro. Há um custo social e psicológico imenso. A perda da terra é a perda da identidade, da história, da memória. É a ruptura de laços com o passado e com o futuro. É o sentimento de que se foi enganado, de que sua boa-fé foi explorada. Esse trauma pode perdurar por gerações, minando a confiança nas instituições e na própria sociedade. A narrativa do rico que oferece migalhas por um tesouro escondido não é apenas um conto de exploração, mas um convite à reflexão sobre a responsabilidade social. Qual é o papel das empresas na construção de uma sociedade justa? A maximização do lucro deve ser o único objetivo, ou há um imperativo moral de operar de forma ética e sustentável? Essas são perguntas difíceis, mas que precisam ser feitas, especialmente em um mundo onde a distância entre ricos e pobres continua a aumentar. A terra de João, agora a mina de ouro Almeida, é um monumento silencioso a essa complexa realidade. Ela representa a riqueza gerada a partir da exploração, o progresso que se constrói sobre as ruínas de vidas e legados. Mas também é um lembrete do potencial que jaz sob a superfície, esperando para ser descoberto, e da importância de que essa descoberta e sua exploração sejam feitas de forma justa e equitativa, para o benefício de todos e não apenas de alguns poucos. A jornada de João, de proprietário de um pedaço de terra a observador distante de sua exploração, é um testamento à resiliência do espírito humano, mas também à fragilidade da justiça em face do poder e da ganância. Que sua história nos inspire a buscar um futuro onde a informação seja um direito universal, a justiça seja acessível a todos e a dignidade humana seja mais valiosa do que qualquer metal precioso. E se você se sentiu tocado por essa história, se ela ressoou com suas próprias experiências ou com sua visão de mundo, eu o convido a refletir e a compartilhar suas próprias perspectivas. A discussão é o primeiro passo para a mudança. Se você gostou desta análise e quer ver mais conteúdo que desvenda as complexas relações entre ricos e pobres e as histórias que moldam nosso mundo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Sua participação é fundamental para que essas histórias continuem a ser contadas e para que a conscientização sobre esses temas continue a crescer.